Então, turma, continuando a nossa aula, é o seguinte, lembra do nosso bloco? O nosso bloquinho de anotação, a capa, tem que ter 1 centímetro de margem, como vocês estão vendo aqui. Eu fiz na folha branca para vocês verem. 1 centímetro de margem, que aqui vai ser a atividade da capa do nosso Notepad. O que a gente vai fazer aqui? Textura gráfica. As texturas gráficas, elas dão um efeito óptico, é muito interessante. E nós vamos fazer isso quando a gente chegar no conteúdo de circunferência. Então aqui nós vamos fazer a textura gráfica retilínea. É muito interessante. Dá trabalho? É óbvio que dá trabalho. Mas o resultado é muito legal. Como que a gente vai fazer? O que a gente precisa? Lápis, caneta preta, ponta grossa, pode ser qualquer uma de ponta grossa, ou caneta preta de ponta fina. Só que tem um segredinho aí. Se vocês forem fazer ponta grossa, o tamanho da figura tem que ser maior. Se vocês forem fazer com a caneta preta ponta fina, a figura tem que ser mediana para pequena. Eu vou mostrar o que é. Ou, se você tiver as duas, melhor ainda, dá um efeito muito bacana. Tá? Eu vou fazer com as duas. Mas quem tiver a caneta preta ponta fina, faz com a fina. Figuras pequenas. Caneta preta ponta grossa, figuras grandes. Se tiver as duas, figura grande, figura pequena, ok? Como que é isso? Muito simples. Você pega a escala, você vai fazer um triângulo. Ó, eu vou fazer um triângulo grande aqui. Qualquer formato, qualquer tamanho. Aí eu vou pegar a caneta preta, ponta grossa, e vou, presta atenção agora, tá? Eu vou contornar a figura. O segredo é girar a folha. Gira a folha. Ah, eu posso fazer com a escala? Pode. Eu prefiro fazer à mão, porque eu sou mais artesanal. Quando você não fecha o triângulo, você vai um pouco antes de fechar. Vira. Traça a linha, saindo do vértice. E você vai fazendo isso, ó. Ó. O início, você não fecha. Quando você for fazendo, você dá uma distância do vértice. Esse é o segredo. Acho que já dá para ver um pouquinho o efeito que fica. Ó. Quando você for fazer, não faz ele muito aberto, que aí perde o efeito óptico. Você está vendo que eu estou girando direto a folha. Ou, se não, você faz assim, ó. Vai da tua habilidade. O segredo é sempre iniciando do vértice e parando antes do vértice, ó. Vértice para antes. Vértice para antes. Vértice para antes. E aí você vai fechando a figura. Ó. Ok? Aqui. Agora eu vou fazer a figura pequena. Vou fazer aqui, ó. Desse lado. Pego a caneta preta, ponta fina. E faço a mesma coisa, ó. Eu contorno aqui. Contorno aqui. Na hora de fechar, eu fecho antes. Giro
vértice, vértice e paro antes. E você vai girando a folha. Tem pessoas que não giram a folha, faz assim, ó. Já sabe aonde vai traçar? Ó, começa antes, fecha lá no vértice. Só que toma cuidado para não perder a sequência. Perdeu a sequência, o desenho vai ficar totalmente diferente. Aí toda a capa vai ficar errada, ou seja, trabalho errado. Deu para entender aqui? Vou fazer um outro com a ponta grossa, ó, mediano para grossa. Quer fazer com a escala? Beleza, vamos tentar fazer com a escala. O único problema é que com a escala você não vê o que você está traçando. E outra, vai chegar uma hora que vai ficar cheio de tinta aqui. Aí na hora de você deslizar a escala, vai borrar. Sugiro a mão livre. Agora, quer fazer com a escala? Sem problema, pode fazer com a escala, desde que o teu trabalho não fique borrado. Se borrar, não entrega, tá? Que eu não vou aceitar. Ó. Você vai fazendo aqui e dá já um efeito. Aí, vou fazer esse triângulo pequeno com a ponta fina. Já está passado a caneta preta em volta. Aí o que você faz? Você inicia o traçado ó. Não fecha o triângulo, sempre ele é aberto. Vocês estão vendo que eu giro a folha constantemente. Isso é para facilitar o traçado, ou seja, eu tenho a mão firme, não fico contorcendo a mão para traçar. Eu prefiro, ó, virar a folha, que é bem mais fácil. E aí começa a criar o efeito ótico. Isso daqui é para ser feito na capa que eu demonstrei que nós colamos, ok? Turminha, essas aulas que eu fiz são aquelas aulas que teve poucos alunos, feriado, tá? E essa última aula por causa do nosso isolamento. Então eu revisei todas as aulas para fazer o nosso bloquinho de anotação e a última aula que é a textura ótica, ok? Então tá, daqui por diante é desenho geométrico puro, são as construções, ok? Então tá, meus queridos, até a próxima aula, grato!